Tem povo que não tem carnaval, tem povo que não tem ritual. Boa tarde, ouvintes da Rádio Eclésia, emissora católica de Angola, 97,5 FM. Hoje tem uma honra e um privilégio de receber em nosso programa Brasil-Angola, parceria que faz a fonoaudióloga doutora Dayana Rodrigues Oliveira Rocha, graduada em fonoaudiologia e pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia. Sua especialização trata os aspectos que envolvem a comunicação humana, língua oral e escrita, fala, voz, audição, funções responsáveis pela fala, deglutição, respiração e mastigação. Em Angola, há 1 ano e meio, veio para atuar em clínica e atender a demanda dentro da perspectiva fonoaudiológica. Aqui encontrou um mercado de trabalho e de muitas oportunidades que lhe estimularam a permanecer e se doar de maneira significativa. Boa tarde, doutora Dayana Rodrigues. Boa tarde, muito feliz com o convite, né, de poder estar aqui nessa rádio hoje, falando com todos vocês ouvintes, para contar um pouco do que é a fonoaudiologia e mostrar também um pouco dessa fonoaudiologia que a Dayana tem atuado aqui em Angola de uma maneira muito significativa e de uma forma muito feliz também. Eu, Cláudio Holanda, estou muito feliz, né, com a sua participação, que depois eu tenho uma pergunta pessoal que eu tenho certeza que isso passou por várias famílias aqui de Angola. O nosso programa, você tem uma voz de Cabinda Akonene, a Rádio Católica de Angola, Rádio Eclésia. Eu perguntaria a você, como surgiu a sua vinda para Angola e quais foram as suas motivações? O meu primeiro contato, né, com Angola foi uma proposta de emprego, de atuar, né, 3 meses aqui, fazer uma experiência, conhecer o mercado angolano, passar um pouco da minha experiência, né, enquanto fonoaudióloga brasileira, porque a atuação da fonoaudiologia aqui é um pouco diferente. Então, eu vim trazer essa bagagem, essa diferença, e após chegar aqui, recebi outras propostas, né? Então, finalizei a primeira e ingressei na segunda, e a oportunidade aqui foi me levando para outros caminhos. Cheguei para atuar com as crianças, né, que tinham um atraso de fala, dentre elas muito caso de autismo, síndrome de Down, e acabou que eu fui, né, atuando nesse mercado e também tive a possibilidade nessa segunda proposta, que é atuar com voz profissional, que é uma paixão que eu tenho, que é atuar como fono com a voz cantada e a voz falada. Faço especialização no Brasil atualmente nessa área, e isso que fez a minha permanência aqui. É estar trabalhando também com esse público e podendo também atuar com a terceira idade, né? Com muitos pacientes que têm AVC e não tinham encontrado ainda tratamento em algumas clínicas e chegaram até a mim. Eu tenho trabalhado também nesta área e tenho gostado bastante deste público, né? Que tenho atuado aqui com eles. Vejo o quanto, né, esse meu trabalho, de alguma maneira, tem ajudado a restabelecer a comunicação deles e também com as crianças. Então, eu atendo o público desde os bebês até os idosos. Tá. Agora, é uma pergunta que eu lhe faço, porque eu sou considerado, estou há 24 anos em Angola, eu sou considerado um dos que mais trouxe brasileiros para Angola, porque fui diretor da Fundação Getúlio Vargas, fui diretor da Estácio de Sá no Brasil, e o meu trabalho foi educação, então eu trouxe muitos e muitos.
E a adaptação desses professores, eu tive muita dificuldade. Uns não ficavam 3 dias, outros semanas, e já outros se apaixonavam logo, logo que chegavam. E como foi a sua adaptação? Olha, a minha maior dificuldade aqui em Angola foi essa questão do fuso horário inicialmente, né? Demorei aí uns 30 dias para conseguir dormir tranquilamente dentro do horário onde eu conseguia, né, no outro dia ter energia e motivação. E a questão também do clima, né? Inicialmente sentia muito calor, sentia que era muito intenso, né? Então, esses dois fatores foi o que mais dificultaram a minha adaptação. Mas fora isso, nada mais me chocou, nem a comida, nem a cultura, nem a música. Pelo contrário, eu me apaixonei pelos tipos de música, apaixonei pela cultura também, me identifiquei muito, acredito por ser baiana, tem um pouco, né, da Tudo a cultura muito ver, né? parecida com Angola. É verdade. Agora, o que te motivou a escolher a fonoaudiologia como carreira? Na verdade, você me conhece pelo perfil que a minha primeira atuação foi pedagogia. Então, a pedagogia me levou, né, dentro da escola, a possibilidade de ser professora. Depois, eu virei coordenadora e tive a experiência também como diretora. Então, dentro de uma escola, eu passei por várias fases. E quando eu me deparei, né, com tantas crianças com necessidades especiais diversas, e a grande maioria era o atraso de fala, crianças com gagueira, crianças que usavam aparelho e as professoras não sabiam lidar com os estímulos com aquela criança, entre outros. Ali eu vi a possibilidade de fazer a fonoaudiologia, porque tinha uma fono que visitava essa escola, dava orientação aos professores e ali eu acabei tendo interesse. E também porque eu tinha muita preocupação com a minha voz, né? Enquanto professora, o desgaste vocal, eu sentia já um cansaço, uma fadiga, e eu me preocupava que no futuro, né, como seria a minha voz, se eu seria disfônica. E quando eu vi a possibilidade que a fonoaudiologia poderia me proporcionar, eu não perderia a bagagem que eu tinha na pedagogia, e sem falar em conta que eu iria cuidar da minha voz, que era uma preocupação que eu tinha. Ali eu abracei a carreira e falei, vou com tudo e vou investir o máximo, e fiquei na pedagogia até finalizar a graduação de fono. Quando Agora, eu finalizei, eu parti para o mercado da fonoaudiologia. Passa para nossos ouvintes como é o processo de avaliação de um paciente que chega com dificuldades de fala. Olha, no primeiro dia, a nossa avaliação, ela é muito pautada, né, naquilo que a família traz, né? Como foi a gestação dessa criança? Como foi o processo de desenvolvimento? Quais os atrasos que ela apresentou, né? Quando foi que a linguagem dessa criança começou a ser apresentada? O tipo de alimentação que foi ofertado, tudo isso envolve a fala, né? Desde o sistema motor, né, que a gente fala de fala, que é lábio, língua. Essa criança precisa ter isso com muita tonicidade, mobilidade, e também a questão auditiva, né? A gente pergunta aos pais se a criança compreende o que é perguntado. Na própria avaliação, fazemos alguns testes para ver se essa criança corresponde aos estímulos. Então, é avaliado a criança como um todo, como ela se manifesta no ambiente, como ela interage, como ela participa, se ela atende às demandas, se ela, tudo isso é avaliado dentro da nossa perspectiva quando a criança traz atraso de fala. A diferença que nos faz repensar é quando a criança ela traz um atraso de fala, geralmente ela só não verbaliza, mas ela compreende bem e atende muito bem. Porém, quando a criança ela traz, além do atraso de fala, dificuldade de interação, dificuldade de olhar
para quem está chamando, dificuldade de ter uma troca comunicativa, de estímulo, de brincadeira, aí já acende um alerta, aqui tem algo a mais do que um atraso somente. Doutora Dayana Rodrigues, aí vai aquilo que eu lhe falei no início da nossa entrevista, que era um assunto pessoal meu. Meu irmão mais velho, em razão de um susto que minha mãe, que estava no banheiro, apareceu um rato, a minha mãe tomou um susto e ela, então, ela desmaiou. E em sua gestação, o meu irmão, ao nascer, o meu irmão ele ficou, né, até os 4 anos sem falar nada. Depois que começou a falar, começou a gaguejar. E isso aí foi até os 20 anos ele. Eu, como irmão caçula e muito ligado a ele, ele tinha um processo de proteção comigo, que olha, o caçula, então ele ficava muito comigo. E daqui a pouco, quando eu me vejo, eu comecei a gaguejar também. Então eu pergunto, a pessoa, né, que lida com a pessoa que é gago, pega, gagueira, pega? Na verdade, a gagueira não pega, né? Porém, é comum as pessoas que convivem com pessoas que têm a gagueira passam a fazer igual. Em alguns momentos se pega, né, tendo as mesmas questões de movimento corporal, né, a maneira de verbalizar as palavras. E isso é muito comum, tanto que algumas fonoaudiólogas, inclusive eu tenho colegas que elas falam que não atendem paciente com gagueira, justamente porque elas perceberam que toda vez que atendia, após o atendimento, elas passavam a falar igual, ter os mesmos bloqueios. É Porém, verdade. aquilo ali não é uma coisa que fica para sempre, né? Não. São alguns momentos pós o convívio que você acaba imitando aquela maneira de verbalizar. É pressa de falar gagueira ou é uma coisa psíquica? É uma questão de disfluência, né? Onde o indivíduo tem a gagueira rápido porque ele tem medo de tatear as palavras. Então é comum que ele fique acelerado, e aí as pessoas pensam que é porque ele é muito ansioso para falar. Mas é porque ele já tem tanto bloqueio no momento de falar que ele já tenta fazer de maneira muito rápida para acabar logo, né? Mas é uma questão de uma falha no planejamento. E por quê? A gagueira ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Tem pessoas que têm gagueira e não é perceptível porque com tratamento consegue neutralizar. Doutora Dayana Rodrigues, tem muitos gagos, cantores, que quando canta não gagueja. E aí? É comprovado realmente que o paciente que tem gagueira, né, o indivíduo que possui a gagueira, ele quando canta, ele não apresenta, não manifesta nessa disfluência. Acreditamos, né, que seja pela questão que quando você canta, né, você já tem uma letra prévia que você já conhece. Isso passa para o indivíduo a segurança que ele já sabe a próxima palavra, a próxima frase, porque a música o permite isso, né? É diferente da fala quando ele é impactado com uma pergunta que ele não estava preparado para responder, e aí esse planejamento, no momento de ser formado, é a hora que causa a disfluência, ele tatear as palavras, tentar procurar uma forma de corresponder àquela pergunta. Então, a música acaba não tendo a disfluência por ser algo já retreinado ali várias vezes, onde ele se sente seguro. Então, ele não se preocupa com o que o outro vai pensar ou que o outro vai ouvir, porque ele já sabe as próximas palavras. E o próprio ritmo o ajuda, né, a ter esse controle. Doutora Dayana, então isso leva muitos executivos, ele tem dificuldade de fazer a apresentação da sua empresa,
do seu projeto e deixam até de ter uma ascensão dentro da sua empresa por medo, né? E até com dificuldade que ele encontra, que pode ser na gagueira ou até na dicção dele, né? Porque a postura da voz também altera muito. Então, eu queria aonde, né, você, né, com o seu trabalho, pode ajudar esses distúrbios. Dentro do meu trabalho, né, como eu trabalho com a comunicação, eu ajudo o indivíduo a articular melhor, ter uma voz mais projetada, ter uma postura, né, que permite ele ter uma clareza, uma desenvoltura no momento de passar aquilo que ele quer, né, seja uma palestra, seja no jornal, seja numa entrevista, onde ele se sinta primeiramente seguro do que ele vai dizer, né, que ele esteja também se sentindo confortável e que ele seja treinado a usar os recursos, né? Os ajustes que o vai facilitar a ter uma voz mais firme, onde ela não sofra oscilações, porque é comum no momento de falar em público, ou até mesmo para um grupo de trabalho, uma reunião, né? É comum a pessoa ficar ansioso, preocupado de como ele vai ser visto, dependendo do que vai ser abordado, muitas vezes são assuntos, né, criteriosos dentro de uma empresa, onde a pessoa já sabe que vai ser julgado, então ali ela já sofre uma ansiedade, uma preocupação da sua autoimagem, então é preciso que essa pessoa tenha a percepção do que vai se dizer, onde ele tem uma organização de como esse conteúdo vai ser passado para que ele seja aceito de maneira mais positiva, por mais sério que seja. E também é trabalhado, né, a questão da oralidade, das pausas, da respiração, para que ele consiga passar de uma maneira segura e assertiva. É. Agora, quais são os maiores desafios no tratamento dos distúrbios da fala ou da linguagem, tá? Tanto para quem está tratando, quanto também para o paciente? Quais são os desafios? Porque eu também preciso querer melhorar, né? Não basta eu passar só para quem está me tratando. Eu gostaria que a senhora passasse para que os nossos ouvintes ficassem bem atentos a isso. A maior dificuldade está na aceitação, né? Oi, Como é que a gente faz? Volta a pergunta? Hã? voltar à pergunta, eu acho. Não, Caiu não, na hora da não, última é. pergunta. Olha, você pode seguir que depois a gente corta e une. Pode seguir a resposta, porque a minha pergunta foi toda ela gravada. Pode seguir. Oi? Você pode seguir, Dayana. A resposta, dê a resposta. Você poderia fazer de novo? É, eu vou fazer. É, eu pergunto. Pergunta, porque no momento, congelando a última pergunta, Tá, eu vou fazê-la. Doutora Dayana Rodrigues, quais são os maiores desafios no tratamento de distúrbio da fala ou da linguagem, tanto para quem está tratando, como também para o cliente? Eu, por exemplo, tá? Posso ser uma pessoa rebelde, posso não ter empatia. Então, eu gostaria que os nossos ouvintes prestassem bastante atenção. Ah, eu fui na doutora, não gostei. Não, é o receio dele do tratamento. Então, também para vários profissionais que estão nos ouvindo agora, poder aprender consigo quais as técnicas para que possa, né, vencer esses desafios. a maior dificuldade, eu acredito que seja a aceitação, né? Muitas vezes as pessoas vêm em busca somente do tratamento, né? Mas não querem realmente saber o que realmente, né?
Ele tem, né? Por exemplo, muitas vezes recebemos, na grande maioria, crianças com atraso de fala, e os pais, a preocupação é estimular a fala, mas não estão, assim, muito interessados, em saber qual o motivo que está por trás desse atraso de fala. Pode ser um transtorno? Aí querem só a intervenção, mas não querem partir para o diagnóstico. Muitas vezes, a grande maioria das crianças que tratamos, né, com intervenções, não temos o diagnóstico fechado. Entendo. Agora, como identificar os primeiros sinais de problema de fala ou audição nas crianças? A fala, depois de que a criança, né, chega a 1 ano de idade, é possível perceber as palavras que elas já apresentam, né, neste primeiro ano de vida, né, se ela já consegue falar mamã, papá, dá, se ela consegue verbalizar suas vontades, se ela consegue se comunicar com o outro, ou se ela não consegue manifestar nem sua vontade, ela tem uma forma, né, dos pais verem que essa criança não está tendo uma boa percepção do meio, ela não está conseguindo interagir, né, com a própria família, quando ela não olha nos olhos, quando ela não imita e quando ela não verbaliza. A questão da audição é muito comum os pais chamarem a criança a não atender, ou a criança, né, o papá, mas a mamãe está ali estimulando a fala, dando pista visual, auditiva, e ela não consegue imitar. E a criança também, quando está exposta a ruído, a barulho muito intenso, ela não se manifestar nenhuma reação. Aí Perfeito. isso é uma questão de critério auditivo, né, que acende um alerta, e a grande maioria dos que eu recebo no consultório, né, que tem suspeita de autismo ou que tem autismo, os pais perceberam por chamar várias vezes pelo nome e a criança não atender. Perfeito. Agora, eu pergunto, doutora Daiane, hoje, né, existe um índice muito grande de pacientes pós-AVC, né? Que orientação para a família e que tipo de tratamento? Após o AVC, né, a grande maioria dos pacientes que são acometidos, eles apresentam, né, uma questão motora ou da linguagem. Eles trazem essa dificuldade. Muitas vezes o AVC acomete apenas a fala, outros acomete apenas a parte, né, motora de andar, de ter firmeza, de ter uma boa coordenação. A marcha desse paciente é alterada e muitas vezes ele traz os dois, né, tanto a parte motora quanto da fala com comprometimento, né? E o fonoaudiólogo atua com o paciente de AVC, tanto na disfagia, que é uma dificuldade que ele pode apresentar após o AVC, que é de deglutir, no momento em que ele está se alimentando, começa a tossir bastante na linguagem, onde ele não consegue nomear mais, por mais que ele conheça coisas como frutas, legumes, peças de vestuário, ele não, ele sabe o que é, porém na hora que ele vai nomear, verbalizar, ele não consegue. É. E também a voz fica muitas vezes disfônica e a questão também da audição muitas vezes também é comprometida. Então, o paciente após o AVC, é muito comum buscar ajuda de um fonoaudiólogo para fazer uma dessas intervenções, ou É, muitas vezes ele vem com 3 questões aí para ser desenvolvidas. super importante. Agora, infelizmente, o nosso tempo ele urge e a gente quer continuar porque é tão importante a sua participação e orientação para o nosso público ouvinte. Mas os meus queridos colegas professores, locutores,
todos aqueles atores, todos aqueles que necessitam dessa ferramenta que é a sua voz, quais são as dicas que a senhora pode dar a esses profissionais? Dica valiosa: hidratação vocal. Hidratação vocal é beber muita água, né? E quando eu falo beber um copo bastante, é ao longo do dia a pessoa bebe poucos goles. Ela está, né? Você que trabalha com a comunicação, que usa muito a sua voz por 1 hora, 2 horas, como você, radialista, né? Sua voz por 30 minutos, 15 minutos, sem falar nada. Coloque isso na sua prática, lembrando que você usou ela de maneira, né, em um tempo muito grande, de 1 hora, de 2 horas, e ela precisa repousar, ela precisa de descanso. Terceira dica, eu sempre estou alertando sobre isso. O profissional da voz, ele precisa se preocupar também com aquecimento e desaquecimento, assim como o atleta, quando ele entra em campo, ele prepara, né, toda a sua musculatura para conseguir fazer toda a parte do jogo, desde de acertar o gol, desde correr em campo. Para esse músculo não entrar em fadiga, ele prepara anteriormente. E assim eu digo também para os profissionais da voz que precisam, né, fazer um aquecimento para que essa estrutura da laringe possa estar preparada para esse tempo prolongado que você vai usar da sua voz, para que isso ao longo do tempo não venha sofrer danos, trazendo lesões à sua prega vocal. Doutora Dayana Rodrigues, eu agradeço a sua participação, que ela foi de grande valia para o nosso público, e entrego a sua despedida para todos os nossos ouvintes. Olá, eu que agradeço assim a oportunidade de estar aqui hoje esclarecendo um pouco, né, de algumas dúvidas de todos vocês. Espero de alguma maneira ter contribuído com o seu público ouvinte. Espero poder em outros momentos também estar junto com vocês tirando outras dúvidas que possam surgir. E deixo aqui o meu carinho por todo o povo que está assistindo. Deixo aqui toda a minha gratidão a essa oportunidade. E também parabenizar vocês, né, que trabalham na rádio, que é o profissional que é ouvido, é o profissional que não é visto, mas é ouvido. E isso faz com que a profissão de vocês requer um cuidado com a voz, porque quem está lá não conhece, né, você olhando para você como um todo. Ele te conhece através da sua voz. Então, a voz é o nosso combustível de comunicação. É ela que te faz chegar em várias casas, em vários carros, em todo o povo, né, que está te escutando hoje. Ele te escuta pela sua voz, pelo seu carisma, por sua emoção. Isso tudo está atrelado à sua voz, que é única, né, individual. Então, espero que você também possa refletir, né, o quanto a sua voz é importante no dia de hoje, que esse é o meu principal objetivo aqui, é esclarecer um pouco sobre isso e mostrar o quanto a nossa voz é importante e o quanto ela merece cuidado, atenção. Doutora Dayana Rodrigues, nós é que agradecemos, e pode estar certo. Nós também temos, né, uma live. Essa entrevista sua aqui na rádio, tá? Toda ela é filmada e vai para uma live em que não é só Angola, Brasil e o mundo irá assisti-la. Foi um grande prazer em tê-la conosco.